Louvado seja Deus. Antes de você se assentar, peço já que você abra a sua Bíblia lá no livro de Atos, capítulo 8. Atos, capítulo 8, nós vamos dar sequência ao nosso estudo, nossa exposição do livro de Atos. Atos, capítulo 8. E nós vamos ler do verso 1 até o verso 4. Mas peço que você mantenha a sua Bíblia aberta nesse capítulo, que nós vamos continuar lendo ele durante a pregação. Atos, capítulo 8, de 1 a 4. A palavra do Senhor diz assim: E Saulo aprovou a sua morte. No mesmo dia levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. E alguns homens piedosos sepultaram a Estevão e lamentaram muito por ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e os colocava na prisão. No entanto, os que foram dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor, nós te louvamos por esse domingo. Te louvamos por esse dia do Senhor. Te louvamos porque hoje nos reunimos aqui como um só corpo, como uma igreja, como uma parte do reino celestial do nosso Deus, como uma parte desse povo chamado pelo Senhor, que ouviu o chamado, que atendeu o chamado e que está aqui, Senhor, para prestar um serviço, um culto que é digno do nosso Senhor. Que nós possamos nessa noite, através da sua palavra, ser instruídos, Senhor, que eu seja um canal, um instrumento em tuas mãos, para a vida dos meus irmãos, mas também para a minha vida. Que o teu Santo Espírito venha falar ao coração de todos nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar? Queridos, então, no capítulo anterior, nós lemos sobre, no capítulo 7 de Atos, nós vimos e ouvimos as pregações aqui a respeito do testemunho da fé e da morte de Estevão, que morreu apedrejado. Estevão, então, um homem temente ao Senhor, que fazia parte do grupo dos primeiros diáconos da igreja do Senhor. Cheio do Espírito Santo, então, Estevão, ele pregava ousadamente a palavra do Senhor. E por isso, por causa das suas palavras, ele foi perseguido e morto. E o capítulo 8 aqui inicia, então, mostrando quem que estava à frente dessa perseguição. Quem estava aprovando e quem estava à frente da morte de Estevão, mas também da perseguição dos cristãos. Quem era, senão Saulo de Tarso, o famoso fariseu discípulo de Gamaliel, que diferente do seu mestre Gamaliel, como nós lemos lá no capítulo 5, que tinha sugerido que deixe os cristãos em paz. Se essa obra não for de Deus, ela vai acabar sozinha, Gamaliel falou. Saulo não deixou os cristãos quietos, não deixou eles em paz. Pelo contrário, ele perseguiu ferozmente os cristãos. Saulo, ele tinha convicção de que o cristianismo era uma seita judaica, de que Jesus de Nazaré era um herege. Por isso ele tinha o entendimento de que a sua perseguição aos cristãos era um trabalho santo. Ele estava convicto de que estava fazendo algo para o Deus de Israel. Por causa do seu zelo pela lei de Moisés e pelas tradições judaicas, Saulo perseguia energicamente os cristãos. Nós vemos no verso 3 um relato que nós acabamos de ler, claro, da violência que ele usava contra os cristãos. Ele entrava nas casas e puxava para fora, o texto nos fala, mulheres e homens, para lançá-los na prisão. Qual era o crime dessas pessoas? Crer em Jesus Cristo de Nazaré. Esse era o crime dessas pessoas. Por causa dessa perseguição tão feroz de Saulo de Tarso, os cristãos se dispersaram, deixaram Jerusalém. A igreja do Senhor até então estava concentrada unicamente em Jerusalém, mas com a perseguição, eles se espalharam. Mas observe que eles não deixaram a sua fé em Jerusalém.
Eles não deixaram de professar a Cristo Jesus como Senhor. Eles deixaram a sua casa, provavelmente o seu trabalho, talvez os seus rebanhos, as suas posses para trás. Deixaram tudo, mas não deixaram o seu Salvador. E o texto nos fala que apenas os apóstolos ficaram em Jerusalém. Mas o que é curioso é que mesmo aqui, com a perseguição dos cristãos, Paulo, como nós vamos ver mais para frente, chamado pelo Senhor, mas aqui ele já estava sendo instrumento nas mãos de Deus para o crescimento da sua igreja. Como assim, Daniel? Leia comigo do verso 5 até o verso 17. A palavra do Senhor diz assim: E descendo a cidade de Samaria, Felipe passou a pregar-lhes Cristo. Unânimes as multidões escutavam atentamente as coisas que Felipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele realizava. Pois os espíritos impuros saíam, e muitos possessos gritando muito, e vários paralíticos e aleijados foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Havia na mesma cidade certo homem chamado Simão, que praticava artes mágicas, causando a admiração do povo de Samaria. Ele afirmava ser de grande importância. E todos ouviam atentamente, desde o menor até o maior, dizendo: Este é o poder de Deus que se chama grande poder. E davam-lhe atenção, porque já fazia muito tempo que ele os deixava admirados com suas artes mágicas. Mas, quando creram em Felipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, deixaram-se batizar, tanto homens quanto mulheres. E até o próprio Simão creu. E sendo batizado, passou a acompanhar Felipe, admirando-se dos seus sinais e grandes milagres que eram realizados. Em Jerusalém, os apóstolos souberam que o povo de Samaria havia recebido a palavra de Deus e enviaram-lhes, Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois ele ainda não havia descido sobre nenhum deles, mas haviam sido apenas batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Queridos, na história do povo de Israel, na história do povo de Deus que nós vemos nas Sagradas Escrituras, sempre houve um local geográfico onde Deus era adorado. Um local específico onde Deus era buscado e adorado, onde sacrifícios eram realizados. Durante a peregrinação do povo no deserto, este local era no tabernáculo, que eles desmontavam e montavam conforme eles se moviam, direcionados por Deus. Após a conquista da terra prometida, Jerusalém passou a ser então o local onde Deus poderia ser adorado e encontrado. E após a construção do Templo de Salomão, mais especificamente ainda o templo, era o lugar onde o povo devia se reunir para encontrar e para adorar a Deus. Mas esse povo, o povo de Deus, o povo de Israel, se perverteu. Ao invés de serem um centro de ensino para a proclamação das verdades de Deus, para que as verdades do Senhor se espalhassem através do povo de Israel, como era a ordem do Senhor para eles, o povo de Deus se fechou no seu próprio orgulho. Ele se tornou uma árvore que não produz fruto, como nosso mestre compara, deixando os gentios de fora do templo. Os gentios não podiam entrar no templo. Eles consideravam os gentios impuros e indignos. Mas os cristãos, ao contrário dos judeus, ao contrário desse povo que se fechou, saíram de Jerusalém e passaram a anunciar o evangelho além das fronteiras de Jerusalém, fora do templo. Representando com isso o fim dessa centralidade de Jerusalém como adoração ao Senhor. Cristo já tinha anunciado o fim dessa centralidade. Cristo já tinha anunciado que não seria mais apenas em Jerusalém que o Senhor seria exaltado. Quando ele seca e amaldiçoa a figueira sem frutos, representando ali o povo de Israel que não dava frutos, como nós acabamos de falar. Ou quando ele fez a limpeza do templo, espalhando ali os vendedores do templo. Ou quando ele anuncia a iminente destruição daquele templo,
que ocorreu em 70 depois de Cristo. Conversando com a mulher samaritana no poço, lá em João 4, a mulher faz a seguinte afirmação para Jesus: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que Jerusalém é o lugar onde deve ser adorado. E observe a resposta de Jesus. Então Jesus lhe disse: mulher, crê em mim, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque estes adoradores que o Pai procura. Cristo já havia anunciado que isso aconteceria. Ele já havia falado que não seria mais apenas em Jerusalém que o Senhor seria adorado. Então, agora não mais apenas Israel é terra santa do Senhor. Quando você ouve uma propaganda de uma viagem para Israel, viagem para a terra santa, é mentira, está errado. Não é correto falar isso. Israel não é mais terra santa. Agora aqui, nessa noite, onde a igreja do Senhor se reúne, aqui é terra santa. Porque aqui o Senhor se faz presente entre nós. E por isso este lugar se torna terra santa. Onde o corpo de Deus está reunido, ali é a terra santa do Senhor. Então, meus queridos, por causa da perseguição de Saulo de Tarso, os cristãos começaram a cumprir o seu ministério. Nós vimos lá em Atos 1:8 que o Senhor falou para eles: recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Para onde que os cristãos foram dispersos? Judeia e Samaria. O Senhor já tinha planejado o avanço da sua igreja além de Jerusalém. O Senhor, ele não perde o controle das coisas. Muitas vezes as coisas não acontecem nos passos e na forma como nós imaginamos. Agora vai acontecer isso, depois aquilo outro. Na maioria das vezes, se não em quase todas, as coisas não acontecem, a nossa vida não acontece conforme nós planejamos. Mas o Senhor sempre tem um plano para o avanço do seu reino. Talvez os discípulos pensassem ao ouvir essas palavras do Senhor em Atos 1:8 que nós acabamos de ler. Quando o Senhor quiser, Ele vai falar aos nossos corações, Ele vai nos ordenar para que nós saiamos de Jerusalém e preguemos na Samaria, e preguemos na Judeia e até os confins da terra. Mas não. Como que o Senhor faz com que eles cumpram o ministério? Envia uma perseguição. Envia Saulo de Tarso para perseguir a sua igreja, para que eles se espalhem e anunciem o Evangelho. Como se não fosse o bastante, Felipe estar pregando o reino de Deus em o nome de Jesus, como nós vimos no verso 12, fora dos limites do templo e fora de Jerusalém. Ele está pregando onde? Em Samaria. Para os judeus, os samaritanos eram os piores, era pior do que os próprios gentios. Os samaritanos eram um povo que, na sua origem, era judeu, mas que se misturou com outros povos. Isso era abominável para os judeus. Chamar alguém de samaritano naquela época para os judeus era um xingamento. Felipe, então, como judeu que era, ele poderia nem querer pisar em Samaria, como quase todos os judeus faziam. Muito menos pregar o evangelho do reino de Deus, o evangelho da salvação. Semelhante a Jonas, talvez, que se negou a ir a Nínive. Mas Felipe era discípulo de Cristo. O mesmo Cristo que na parábola do bom samaritano questiona as regras e o legalismo judeu. O mesmo Cristo que coloca um samaritano como um exemplo de compaixão pelo próximo. Mais próximo do reino de Deus, mais próximo de ser chamado filho de Deus do que sacerdotes e judeus. Felipe era discípulo de Cristo. Esse Felipe que nós vimos, assim como Estevão, ele foi um dos primeiros diáconos, daquele grupo de diáconos que foi chamado pelo Senhor para servir a sua igreja. Mas ele não se detinha apenas a servir as mesas,
Mas movido então pelo Espírito de Cristo, Felipe quebrava as barreiras e convidava as pessoas a entrarem no reino de Deus. Fora do templo, fora de Jerusalém, convidava gentios, e não apenas gentios, mas gentios samaritanos. Não é por menos que Felipe foi conhecido e chamado pela primeira vez, como nós lemos nas Sagradas Escrituras, o primeiro a ser chamado de evangelista, porque esse era o ministério desse diácono do Senhor. E o texto nos revela aqui o que aconteceu, é que muitos se converteram ao Senhor e foram batizados. Os apóstolos, então, quando ficaram sabendo lá em Jerusalém o que estava acontecendo em Samaria, enviaram a Pedro e a João para ver o que estava acontecendo lá. E orando sobre o povo, todos receberam o Espírito Santo, porque eles ainda não tinham recebido, como o texto nos fala. Isso aconteceu assim, dessa forma separada, como nós lemos, primeiro a conversão e o batismo, e após o batismo no Espírito Santo, para que ficasse claro, tanto para os discípulos, quanto para nós hoje, que o Evangelho também é para os gentios. O Espírito Santo, o Consolador, aquele que é o selo da nossa salvação, a terceira pessoa da Trindade, passou a habitar em gentios e gentios samaritanos. O que os apóstolos poderiam falar contra isso? O que nós podemos falar contra isso? É por isso que assim aconteceu nessa ocasião, para que ficasse claro e nítido que o Evangelho do Senhor, o Espírito Santo do Senhor, é também para os gentios. Esse é o poder do Evangelho de Deus. Pela graça e pela misericórdia do Senhor, nós não precisamos fazer parte de uma etnia, de um povo terreno, para que sejamos salvos. Os limites foram rompidos. O véu do templo se rasgou na morte de Cristo. A videira verdadeira, o verdadeiro Israel, está sendo chamado pelo seu pastor. Como nosso mestre Jesus fala lá em João 10,16, um texto que eu amo. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, se referindo aos judeus. É necessário que eu também as conduza. Elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Essa maravilhosa obra está começando aqui, nesse texto que nós estamos lendo. Até mesmo Simão, o mago, o mágico, o famoso da região de Samaria, confessou a Jesus como Senhor. Mas o texto nos fala algumas coisas mais sobre Simão, como nós vamos ler. Leia comigo a partir do verso 18 até o verso 24. Quando Simão viu que o Espírito Santo era concedido pela imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dai-me também esse poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro lhe disse: que tua prata siga contigo para a destruição, pois pensaste em adquirir com dinheiro o dom de Deus. Tu não tens parte nem responsabilidade nesse ministério, pois o teu coração não é correto diante de Deus. Portanto, arrependa-te de tua maldade e roga ao Senhor, na esperança de que seja perdoado o propósito do teu coração, pois vejo que estás cheio de amargura e em laços de maldade. Respondendo Simão, disse: rogai por mim ao Senhor, para que não me aconteça nada do que disseste. Alguns pontos importantes que nós precisamos observar nessa história que nós acabamos de ler. O relato ele nos leva a entender que Simão estava observando de fora o que acontecia. O texto nos fala que ele, vendo que os apóstolos impunham as mãos e o povo recebia o Espírito Santo, ele foi até os apóstolos e tentou comprar o dom de Deus. Ele não estava com o grupo que recebeu o Espírito Santo, mas ele estava de fora, observando. Em segundo lugar, essa postura de estar de fora, observando, demonstra que Simão, de alguma forma, já não fazia parte efetivamente daquele grupo que recebeu o Espírito Santo. Ele se achava diferente daquele povo, daquele grupo. Muito provavelmente, como a sua atitude demonstrou em seguida, ele se considerava superior
aos demais. Ele queria receber o poder para derramar o Espírito Santo. Ele não era como os outros que precisava receber o Espírito Santo. Ele não estava ali pelo mesmo motivo que os outros. Simão não estava ali por amor a Cristo e a sua palavra. Ele não estava ali por fé no Filho de Deus. Mas ele estava ali, em primeiro lugar, atrás dos grandes milagres. Como nós vimos no trecho anterior, que nós lemos lá no primeiro ponto, ele estava ali observando e se maravilhando com as obras de Felipe. Era isso que ele fazia ao caminhar junto com a igreja do Senhor. O texto nos fala que anteriormente ele praticava algum tipo de artes mágicas. Mas quando o povo que se converteu viu os milagres operados pelo Felipe e ouviu a palavra do Senhor, eles começaram a deixar Simão de lado. Simão começou a perder a sua plateia, perder o seu prestígio. Então ele se juntou a Felipe. E para fazer isso, ele confessou a Cristo com a sua boca e se batizou, como o texto nos fala. Mas as suas atitudes demonstraram que a sua confissão e o seu batismo não foram genuínos, não foram de todo o coração. Quando ele viu que o povo recebeu o Espírito Santo através da oração e da imposição de mãos de Pedro e João, ele logo percebeu que esse era o maior poder, entre aspas, que aqueles homens tinham. Se tinha um poder que ele poderia ter e desejar, era esse. E ele não pensou duas vezes. Ele tentou comprar esse poder. Ele não queria Cristo. Ele queria continuar a fazer as suas mágicas. Ele queria continuar a chamar a atenção do povo. Ele queria continuar sendo o centro das atenções de Samaria. Ele não queria se arrepender. Ele queria continuar se orgulhando em seus próprios delitos e pecados. Esse era o coração de Simão. Em segundo lugar, ele estava ali pela sua própria vida e por medo de ir ao inferno. Quando Pedro o exorta duramente, Simão ficou com medo. As palavras de Pedro foram claras, como nós vimos lá, verso 20 e 21, leia comigo de novo. Que a tua prata siga contigo para a destruição, pois pensaste em adquirir com dinheiro o dom de Deus. Tu não tens parte nem responsabilidade neste ministério, pois o teu coração não é correto diante de Deus. E assim como a correção e a instrução, a instrução do que Simão deveria fazer foi clara. Pedro diz o seguinte, 22 e 23. Portanto, arrependa-te dessa tua maldade e roga ao Senhor, na esperança de que seja perdoado o propósito do teu coração, pois vejo que estás cheio de amargura e em laços de maldade. O que ele deveria fazer, segundo Pedro? O que ele deveria fazer, segundo o Evangelho do nosso Deus? Deveria se prostrar perante o Senhor e se arrepender do seu coração mau e pedir perdão ao Senhor e pedir pela sua misericórdia. Ele deveria dobrar os seus joelhos em reverência ao Rei dos Reis, que é o Senhor Jesus. Mas a sua atitude, mais uma vez, demonstra que não é isso que ele estava atrás. O verso 24 diz, respondendo Simão disse, rogai por mim ao Senhor, para que não aconteça nada do que me disseste. O que ele faz? Ele não se arrepende. Ele não se coloca de joelhos para orar ao Senhor. Mas com medo das palavras de Pedro, ele pede para outro orar por ele. Para outro orar no lugar dele. Quando ele deveria se colocar de joelho, quando ele deveria se arrepender ao Senhor, ele pede para outro orar ao seu favor. Ele se preocupa mais com a sua própria salvação. Essa era a preocupação de Simão. Nós encontraremos muitos Simões na nossa caminhada, meu querido. Nós pregaremos o Evangelho. Pessoas confessarão com a sua boca que Jesus é o Senhor. Serão batizadas nas águas. Mas e os seus frutos de arrependimento? E o coração arrependido e quebrantado? Não demonstram. Não vemos em suas vidas. Antes, elas estão em nosso meio para usufruir dos benefícios do Evangelho,
como nós lemos no famoso Hebreus 6. Elas querem estar no nosso meio para usufruir dos benefícios do Evangelho, mas não são dos nossos. Não se espante quando pessoas como essas saírem da igreja. 1 João 2,19 diz o seguinte: eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas todos eles saíram para que se manifestasse que não eram dos nossos. Ao mesmo tempo, Simão é um alerta para mim e para você, para que nós não amemos os benefícios do Evangelho em primeiro lugar. Não amemos os dons do Espírito antes do que é o Senhor. Que nós não amemos as boas coisas do Evangelho, o que o Evangelho nos traz, a boa comunhão com os nossos irmãos, uma boa teologia. Isso tudo é bom, é dádiva do Senhor, mas não deve tomar o primeiro lugar do meu e do seu coração. Esse é um alerta que Simão nos traz. Mas que nós amemos antes e acima de tudo a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que diferente de Simão, nós não tentemos preservar a nossa vida, mas pelo contrário, assim como esses discípulos de Cristo que foram dispersos e continuavam pregando o Evangelho em Samaria e na Judéia, que nós nos desgastemos em amor de Cristo. Não preservar a nossa vida, mas nos desgastar em amor ao Senhor e ao seu reino. Mas apesar desse falso testemunho de Simão, Felipe não desanimou. Sabe, queridos, é muito fácil. E seria muito entendível, digamos assim, que Felipe, ao ver Simão confessar a Cristo, um grande homem conhecido, ser batizado, de repente demonstrar que não era verdadeiramente cristão. Era muito factível que ele desanimasse. Que ele pensasse, para que eu vou continuar pregando? Será que todos os para quem eu preguei não vão acabar como ele? Ele não desanima. A obra do Senhor não para. Como nós vemos do verso 25 até o final. Leia comigo. Assim, depois de afirmar e anunciar a palavra do Senhor, voltando para Jerusalém, evangelizavam muitos povoados dos samaritanos. Mas o anjo do Senhor falou a Felipe: levanta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho deserto que desce de Jerusalém para Gaza. Então se levantou e foi. Um eunuco etíope, administrador de Cândace, rainha da Etiópia, e superintendente de todos os seus tesouros, que tinha ido a Jerusalém para adorar, voltava para casa e, sentado na sua carruagem, lia o profeta Isaías. E o Espírito disse a Felipe: aproxima-te e acompanha essa carruagem. Felipe correu e ouviu que o homem lia o profeta Isaías. E perguntou: entendes o que estás lendo? Ele respondeu: como poderei entender, a não ser que alguém me ensine? E pediu a Felipe que subisse e se sentasse. A passagem das Escrituras que ele estava lendo era essa: foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo diante de quem o tosqueava, não abriu a boca. Na sua humilhação, a justiça lhe foi tirada. Quem relatará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Tomando a palavra, o eunuco disse a Felipe: por favor, de quem o profeta está falando isso? De si mesmo ou de outro? Então, Felipe passou a falar e, começando por essa passagem das Escrituras, anunciou-lhe o Evangelho de Jesus. E prosseguindo, chegando ao lugar onde havia água, o eunuco perguntou: aqui há água? Que me impede de ser batizado? Felipe disse: é permitido se crer de todo o coração. E ele respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, ele mandou parar a carruagem e desceram ambos à água, tanto Felipe quanto o eunuco, e Felipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe, o eunuco não mais o viu, e alegre seguiu o seu caminho. Mas Felipe achou-se em Azoto, e viajando, evangelizava
todas as cidades, até que chegou a Cesareia. O final do capítulo nos traz um contraste à postura de Simão. Um anjo do Senhor falou para Felipe para ele ir ao sul. Mas não somente isso, não ir ao sul por qualquer lugar, mas para ir por determinado caminho, o caminho deserto. Essa estrada não era comumente utilizada pelos judeus, porque ela passava pelo território dos filisteus. Nós conhecemos a história. Os filisteus eram um dos inimigos mais violentos que Israel tinha. Então, a menos que eles tivessem uma motivação muito, mas muito importante, os israelitas não passavam por essa região, só se tivesse uma motivação muito importante. Mas Felipe tinha uma eterna motivação para passar pelo terreno do inimigo. O texto nos revela ainda outras curiosidades. Felipe se encontra com um eunuco etíope que estava voltando de Jerusalém, que estava em Jerusalém adorando ao Senhor. Ele era um gentil convertido ao judaísmo. Os eunucos, o que eram os eunucos? Eram homens que eram emasculados, que tinham o seu órgão genital masculino removido, para que pudessem servir em grandes cortes, sem ter o risco de se envolver sexualmente, indevidamente, com pessoas importantes. Esse eunuco, por exemplo, ele era importante no reino da Etiópia. Ele era como que um tesoureiro da rainha da Etiópia. Mas, para o mundo da época, para o mundo romano, a Etiópia era considerado o fim do mundo. Eles não eram nada para o povo romano. E se não bastasse isso, esse homem, esse eunuco, ele era duplamente desqualificado para entrar no templo do Senhor. Ele era gentil, ele era etíope, e por isso não podia entrar no templo. Mas eles tinham um pátio dos gentios, que ficavam separados, assistindo o culto ao Senhor à distância. E ele também era eunuco, o que também o desqualificava para entrar no templo. É o encontro desse homem, esse homem extremamente improvável e desqualificado perante a lei dos judeus. É esse homem que Felipe é enviado a pregar a mensagem do Evangelho. Aquele que era considerado impuro, a esse o Senhor envia a sua mensagem. Mesmo sendo desprezado pelos judeus, esse etíope ele temia o Senhor. Por ser um homem influente e de posses, ele possuía um pergaminho do livro de Isaías e sabia ler. Duas coisas muito raras para aquela época. Ele era um homem de influência e podia ter acesso a essas coisas. E ele estava então temente ao Senhor na sua carruagem, lendo o livro de Isaías, na esperança de conhecer mais o Deus de Israel. Ao chegar próximo da carruagem, Felipe, sabiamente inspirado pelo Espírito Santo, pergunta: entendes o que lês? Você está compreendendo o que você está lendo? O eunuco responde: como posso entender se ninguém me explicar? Corroborando com o que Paulo diria mais tarde: como crerão se não há quem pregue? Pela provisão divina, esse homem estava lendo o profeta Isaías, e mais especificamente, o trecho que prevê e profetiza a morte e o sofrimento do Messias. A nós, pregadores, seria bem bom se isso sempre acontecesse, né? Metade do caminho já estava andado. Pela provisão divina, o trabalho de Felipe já estava facilitado. Estava ali, na cara do gol. Era só chutar. Felipe, então, a partir da palavra de Deus, como o texto nos fala, a partir das profecias de Isaías, explica o evangelho para aquele homem. Ele explica que aquele texto se referia a Jesus de Nazaré, o Deus encarnado, Cristo Jesus, que morreu na cruz de uma forma horrível e humilhante, como predito pelo profeta. Que por meio de Jesus Cristo, nós agora temos acesso ao Pai. Que se crermos nesse Cristo de todo o nosso coração e nos arrependermos de nossos pecados, nós seremos salvos. E uma vez salvos em Cristo Jesus, nós somos levados a obedecê-lo. E ao ser levados a obedecê-lo,
nós nos batizamos em nome de Jesus. O etíope, antes então afastado da presença de Deus pelos judeus, agora vê o véu aberto à sua frente. O etíope, antes deixado de lado, agora é chamado para ser filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. O eunuco, considerado sempre impuro, agora pode ser feito santo pelo sangue de Cristo. Claramente, então, tocado pelo Espírito Santo, esse homem não tem dúvidas. Ele foi impelido pelo Espírito Santo a obedecer ao Senhor. Então ele vê uma porção de água, que aqui, para agradar presbiterianos e batistas, a gente não sabe se era uma poça ou um rio. Era uma porção de água. Ele pergunta: aqui a água que me impede de ser batizado? Felipe disse: é permitido, se crer de todo o coração. E ele responde: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Qual é o único impedimento para que uma pessoa seja batizada? A quem que nós podemos negar o batismo? Aquele que não crê em Cristo, tão somente. Não há outras regras a serem seguidas. O etíope creu e por isso foi batizado. Após isso, Felipe foi levado pelo Espírito Santo a Azoto, como o texto nos fala, e ali continuou a sua jornada evangelística até Cesareia. E eu nos pergunto nessa noite, qual é o meu e o seu ministério? Por onde o Espírito Santo tem guiado a mim e a você para pregar as palavras do Senhor? Nosso mestre, o Senhor Jesus, nos garante uma coisa, que nós teremos aflições nesse mundo. Ele não nos alerta que talvez tenhamos, não, mas ele afirma categoricamente: no mundo tereis aflições. Mas nós devemos ter bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo. O que isso significa? Isso significa que ele faz com que todas as nossas aflições se redundem como bênção para o reino de Deus. Ele faz com que o mal que acontece nas nossas vidas se transforme em bem. O mal desejado por Saulo se tornou em bem. Como nós falamos, o tiro saiu pela culatra. Saulo queria abafar o cristianismo, mas ele acabou espalhando ainda mais. A fé no nosso Senhor Jesus nos leva a ter esta confiança de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as aflições, todas as perseguições, toda a maldade coopera para o bem daqueles que amam a Deus, para o crescimento do reino do Senhor e para a glória do nosso Deus. Lembre-se disso nos dias de aflições. Em segundo lugar, fique atento, pois falsos cristãos sempre aparecerão em nosso meio, se é que já não estão entre nós hoje à noite. Não se preocupe, deixe o joio crescer com o trigo, porque o Senhor da seara, no dia da colheita, irá separá-los. Qual é o nosso papel? Anunciar fielmente o evangelho do Senhor. Anunciar o evangelho de Cristo encontrado na sua palavra, desde os profetas, desde Isaías até o Novo Testamento. E esperar que o Espírito Santo faça o trabalho dele, que é converter os corações. Não é meu e seu papel converter os corações. É o Espírito Santo que leva a cada um de nós ao arrependimento. E batizando aqueles que demonstram frutos de arrependimento. Lembre-se, por fim, que assim como o eunuco, todos nós precisamos de mestres para nos ensinar as boas novas do Evangelho. Eu preciso, o pastor precisa, o presbiteriano precisa, todos nós precisamos de mestres. Não existe carreira solo no cristianismo. Assim o Senhor intentou na sua palavra. A palavra do Senhor nos foi dada para ser lida e aprendida em comunidade, uns com os outros.
Deus instruiu mestres para o seu povo. Para quê? Para você ler sozinho em casa e entender tudo da sua cabeça? Deus separou um povo para si, um só corpo que deve instruir uns aos outros na sã doutrina. Para que com isso, com o auxílio do bom ensino, nós possamos entender as santas palavras do Senhor que nós lemos. E se você ainda não é batizado, que você possa entender e desejar o batismo nas águas no nome de Jesus Cristo. Concluindo então, meus queridos, que eu e você sejamos fiéis testemunhas do Evangelho de Cristo. Que pela sua morte, pela morte de Cristo, nós temos acesso ao Pai. Estando sempre prontos a anunciar o bom Evangelho do nosso Deus. Sendo testemunhas de Cristo, tanto em Blumenau, como em Gaspar, Timbó, Indaial e até os confins da terra. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te louvamos por essa porção maravilhosa do teu Evangelho. Nós te louvamos porque o Senhor nos chama, nos separa. Nós te louvamos porque o Senhor nos guia e nos capacita a pregar esse maravilhoso Evangelho do Senhor. Que nós possamos, Senhor, ser fiéis testemunhas desse Evangelho. Que nós possamos, assim como Felipe, Senhor, nos colocar dispostos e nos desgastarmos. Até, Senhor, talvez colocando em risco as nossas vidas, ou talvez os nossos trabalhos, ou talvez a nossa reputação, seja o que for. Mas que acima de tudo preguemos o Evangelho do Senhor fielmente, como ele é encontrado na sua palavra. Ajude-nos, Senhor, a amarmos essas sagradas Escrituras. Que nós possamos, Senhor, sempre buscar bons mestres das suas verdades eternas, para que possamos entender aquilo que lemos com fidelidade. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a não sermos como Simão, mas a sermos como Felipe, como Estevão. Auxilia-nos, Senhor, nesse maravilhoso ministério de evangelista, que nada mais é do que aquele que espalha o Evangelho do Senhor por onde passa. Assim nós oramos e clamamos, no nome santo de Jesus. Amém.